Sejam todos bem-vindos, acolhidos à nossa casa para mais uma noite de estudos. Hoje o recado é do projeto Bem Faz Bem. Essa semana nós estamos comercializando feijoadas. Todo mundo sabe que é necessário dinheiro para manter a casa, pagar as contas, né? Então nós fizemos uma feijoada. Quem tiver interesse, quem quiser adquirir ficha, ainda deve ter algumas à disposição ali com o pessoal da secretaria. Será entregue no sábado, dia 23 agora, a partir das 10h30, aqui mesmo na casa. Será feita a entrega ali na rua, né, no esquema drive-thru, até o meio-dia. Das 10h30 ao meio-dia será a entrega. Então, quem quiser, só procurar um dos trabalhadores. Hoje a palestra é com a Margarete, com o título Faça o melhor com o que Deus te deu. E na próxima semana a fala estará sobre minha responsabilidade e eu vou falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Então, desde já, todos convidados. Então, agora vamos fazer a nossa oração inicial. Peço que todos sentem-se confortavelmente. Quem se sentir à vontade, feche os olhos. Se coloque em posição de oração, em posição de receber. Vamos nos conectando com a energia renovadora de Jesus. E vamos agradecendo por estarmos aqui, por termos um lar, agradecer pelo nosso alimento, pela nossa saúde física, agradecendo a presença do Senhor em nossas vidas. Nosso Pai, que estás em toda parte, que nós saibamos louvar o seu nome em todas as nossas ações. Que nós busquemos a tua estrada, Pai, a estrada do amor, da caridade, da sabedoria. Que saibamos fazer a tua vontade e que ela esteja sempre acima dos nossos desejos. Perdoa-nos dos nossos erros e não permita que venhamos a cair novamente nos mesmos erros. Livra-nos do mal que ainda reside em nós. Nos guie, Senhor, pelo caminho reto. Nos inspire, Senhor, a fazer o bem, a amar o próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu vejo que tem alguns rostos novos, né? Então, que todos nós possamos nos sentir acolhidos pelo amor de Jesus, pelas bênçãos da espiritualidade amiga que aqui se encontra e que com certeza vem até aqui nos acompanhando, nos intuindo, trazendo as energias e, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa melhora do corpo físico, para a nossa melhora do nosso espírito, da nossa alma. E agradecida também pelas pessoas que nos assistem nas redes sociais. Então, todos muito bem-vindos e que possamos sentir essas energias. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus espera de nós, né? O que será que Deus quer de nós? E para que a gente consiga compreender um pouco sobre o que Deus espera de nós, é necessário que a gente reflita também sobre tudo aquilo que Ele nos concedeu de bom nesta existência. Começando pela nossa vida, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, nesta existência, para fazermos o nosso melhor, para evoluirmos, para que a gente consiga aprender muitas coisas que não conseguimos ainda aprender nas outras existências, né? Porque bem sabemos que somos espíritos milenares. Quantas outras vidas já não vivemos e agora estamos aqui novamente
com esta bênção da nossa vida, do nosso corpo físico, para fazer o melhor, aquilo que Deus espera de nós. Tanto com o nosso corpo físico, que precisamos cuidar, honrar, né? Nós bem sabemos que precisamos realmente tratar o nosso corpo como um templo sagrado, assim como o nosso espírito, né? Então não podemos esquecer nesta existência de manter o nosso rumo reto e voltado às bênçãos de Deus. Só que hoje, no mundo turbulento que nós vivemos, nos dias turbulentos que nós vivemos, muitos de nós estamos perdendo o rumo de nossas vidas. Nesse momento que é tão importante, que é o momento de transição planetária, onde deveríamos nos concentrar muito mais e fixamente, né, na nossa evolução moral. Muitos de nós estamos deixando de lado a nossa conexão espiritual, o nosso contato com Deus e com os amigos espirituais que estão à nossa volta, que nos guiam, que estão o tempo inteiro tentando nos intuir e nos mostrar os melhores caminhos. E acabamos esquecendo, então, muitas vezes, quem nós somos, a que viemos, por que estamos aqui, neste planeta, vivendo neste corpo físico, com as pessoas que nós estamos convivendo, no lar que nós estamos vivendo. Então é muito importante que a gente retome essa conexão e consiga se concentrar naquilo que realmente nós precisamos nos concentrar nessa existência. Diante de tanta turbulência, de tantas dificuldades que vão se apresentando no caminho, a nossa tendência é nos mesclarmos com os outros, ou seja, viver no efeito manada. Acho que a maioria aqui já ouviu falar, né, do efeito manada, que nós começamos a nos comportar de acordo com como todos se comportam, né? Então, muitas vezes nós nos deixamos guiar pelo comportamento daqueles que fazem parte da nossa vida, daqueles que nós convivemos, e deixamos de lado o comportamento que nós mesmos deveríamos ter, né? Ou que nós achamos, às vezes, o melhor caminho, mas acabamos nos guiando pelo efeito manada, fazendo o que todo mundo faz e seguindo sem muita consciência de tudo que fazemos. Hoje nós vivemos numa psicosfera que está nos bombardeando de tristezas, de pessimismo e de falta de fé. Nós seguimos muitas regras e orientações para mantermos o nosso corpo físico no ápice da beleza. Não que isso não seja também bom, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, melhorar a nossa autoestima, mas o foco está muito desviado somente para a aparência física. E é necessário que a gente se preocupe também com a higiene da nossa alma, do nosso espírito. Muitos de nós saímos para trabalhar, nós temos um longo dia, geralmente um dia, digamos, puxado, né? Cheio de tarefas. Nos encontramos no nosso dia a dia com muitas pessoas, às vezes irritadas, pessoas agressivas, pessoas que trazem uma energia pesada para o nosso dia. E se nós voltarmos para a nossa casa, para o nosso lar, levando todas essas energias sem pensarmos no que fazer para higienizar a nossa alma, nós nos mantemos nesta mesma vibração. Muitas vezes, no dia seguinte, quem vai estar com essa vibração levando para os outros o mau humor, a agressividade, a falta de paciência, somos nós.
porque nós deixamos contaminar por essas energias que captamos no nosso dia a dia, na rua, no nosso trabalho. Então, e como nós podemos fazer para nos higienizar, para higienizar a nossa alma? Se nós lembrarmos de Jesus, Jesus nos deu o exemplo. Jesus se recolhia em algum lugar, distante de todos, né? E meditava, fazia suas preces, suas orações, se conectava com Deus, se conectava com a espiritualidade maior. Para quê? Para que ele pudesse higienizar o seu espírito, para que ele pudesse se libertar de todas aquelas influências de que ele sentia no seu dia a dia. E nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos sim ter o contato com coisas edificantes, que nos levante, que levante o nosso astral, que levante o nosso ânimo, que eleve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E isso nós vamos conseguir somente se nós nos conectarmos sim com o divino. Se nós lembrarmos no momento que nós não estamos bem de fazer uma prece, fazer uma oração por nós, principalmente, né? Quantas vezes nós lembramos de fazer orações e preces pelos outros e esquecemos das nossas dores, de se conectar com Deus e lembrar daquilo que está nos machucando. Nós podemos também nos voltar para leituras edificantes, leituras boas. Hoje temos tantas informações, inclusive nas redes sociais, que são informações ou elevadas ou não. Então, as nossas escolhas daquilo que nós vamos ouvir, daquilo que nós vamos ler, aquilo que nós vamos falar, faz muita diferença para que a gente consiga conquistar a evolução do nosso espírito aqui na Terra, a evolução da nossa alma aqui na Terra. A nossa alma, ela precisa ser nutrida. Ela não tem como atravessar essa transição planetária, que é sim um momento de muita turbulência, sem que a gente se volte para nós mesmos e para a nossa melhora íntima e sim para elevar o nosso espírito. E também uma das coisas que pode contribuir muito para que a gente consiga elevar a nossa alma, o nosso espírito e nos conectarmos com Deus, é ajudar o próximo. Mas essa ajuda ao próximo, em primeiro lugar, precisamos nos ajudar, né? Se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar ninguém. Só que é muito importante quando a gente entra em contato com a dor do outro, porque muitas vezes quando nós entramos em contato com a dor do nosso próximo, nós conseguimos colocar numa justa proporção a nossa própria dor. Em contato com a dor do próximo, nós vamos ver que tem muitas pessoas que sim, realmente sofrem mais que nós, que têm problemas maiores que nós e que muitas vezes passam por aquilo com bem menos, como é que eu vou dizer, bem menos vitimismo do que nós. Tem pessoas, ao contrário, que têm dores bem menores do que a nossa e fazem um alarde. Então, é muito importante que nós também tenhamos o contato, sim, com as dores dos outros, para que a gente consiga proporcionalizar as nossas próprias dores e ver que muitas coisas que nós colocamos lá no topo, né? Não vou conseguir nunca passar por isso, meu Deus, comigo de novo. E a gente vê que sim, que é mínima coisa para ultrapassar. E isso, Jesus, né, na sua passagem aqui na Terra, já nos ensinava que não existe nenhum tipo de problema,
nenhum tipo de dor que a gente não vá conseguir transpor. Se nós temos algo para enfrentar, é porque é nosso, é do nosso ser, é do nosso espírito. Nós estamos aqui realmente para resgatar algumas coisas que não conseguimos vencer em outras existências. Nós estamos aqui realmente para transpor muitas montanhas, né, na nossa vida, tirar muitas pedrinhas do nosso sapato e enfrentar isso tudo com resiliência, com resignação, com amor, com perdão. E nós podemos dizer então que um dos grandes desafios da nossa transição planetária, que todos nós aqui estamos passando, é nunca desistir. Nunca desistir. Seja qual for o problema que nós tivermos, seja qual for a dor que nós tivermos que enfrentar. E nunca desistir da gentileza, independente do que a gente estiver passando. Nunca desistir da doçura. Se estivermos entre a verdade e a doçura, que nós possamos optar pela doçura. Porque é muito melhor que a gente não saia espancando verdades na cara dos outros, né? Do que... Porque muitas vezes a gente acha que só a nossa verdade é a verdade, né? E logo ali na frente a gente vai ver, vai passar algum tempo, uns meses, uns anos, e a gente vai ver que, nossa, nem era bem assim, não era bem isso, não era bem assim como eu pensava. Então, realmente, transpor as dificuldades, transpor os desafios com as pessoas, com muita gentileza, com muita compreensão. Porque cada um de nós está aqui e consegue dar aquilo que tem para dar. Assim como as pessoas que fazem parte da nossa vida. Cada um vai dar aquilo que tem para dar, naquele determinado momento. E é o caminho de evolução de cada um. A proposta do Cristo é que nós sejamos então doces, generosos, gentis, firmes, disciplinados, mas com muita gentileza e muita generosidade. A disciplina de nos cuidarmos, a disciplina de nós orarmos, a disciplina de nós mantermos o nosso pensamento elevado e a firmeza naquilo que nós acreditamos que é certo. Nas nossas respostas para as pessoas, na nossa conduta diária, e que sejamos gentis também conosco mesmos. Isso é muito importante. Nós nos cobrarmos menos, nós nos culparmos menos. Em determinados momentos da nossa existência, nós não estamos cientes ainda completamente de coisas que fizemos. Muitas coisas nós vamos aprendendo com o tempo. Então, a culpa é uma das coisas que devemos eliminar da nossa vida, porque a culpa paralisa, a culpa faz com que a gente não consiga avançar. Quem aqui e quem em toda a humanidade nunca errou, não é? Acho que só Jesus que passou por aqui e não errou, e não pecou. Então, temos que ter essa consciência, nós somos sim suscetíveis a erros e é necessário que nós olhemos para nós mesmos com um olhar de amor, de gentileza, de generosidade, nos respeitando, porque nós sim vamos dar os tropeços ainda nesta existência e temos que saber levantar de cabeça erguida e dali para frente não errar mais. Ou pelo menos não repetir o mesmo erro, né? A vida, ela vai se revelando aos poucos, porque a vida ela é um jogo vivo. É muito dinâmica, onde tem um ser humano, tem um universo de possibilidades. Tem um universo de coisas acontecendo ao redor de um único ser humano. Tem um universo de pensamentos, tem um universo de sentimentos.
tem um universo de coisas que nós trazemos de outras existências e que estão ali reverberando, mesmo que a gente não perceba dentro de nós. Muitas coisas que vivemos aqui também estão aí. É um universo de coisas e de possibilidades, de atitudes que nós podemos ter, de reações que nós podemos ter. Então a vida ela vai se apresentando, vai se revelando aos poucos. E é necessário que a gente esteja atentos para a nossa vida. E também é necessário que a gente perceba de que, ao invés de nós querermos andar uniformizados como todo mundo anda, onde todo mundo quer fazer a mesma coisa, ir para os mesmos lugares, comprar as mesmas coisas, olhar para o mesmo lado, né? Nós somos seres individuais e nós podemos ter gostos diferentes, vontades diferentes. Mesmo que toda a nossa família, por exemplo, não queira vir aqui na casa espírita, a minha vontade é vir aqui na casa espírita. E se a vontade do meu companheiro, enfim, da minha família, seja ir em outra igreja, em outro local, é a vontade dele. Nós precisamos saber respeitar a nossa vontade e a vontade do outro. Nós somos seres únicos e nós vamos ter, sim, uma caminhada individual. Se o fulano vai por um caminho, não precisamos nos preocupar. Cada um caminha aonde quiser caminhar. A caminhada é individual. As escolhas são individuais. Então, sigamos o nosso caminho e parando de imitar os outros, não é verdade? Para que a gente então consiga encontrar o nosso próprio destino, o nosso próprio lugar no mundo. Porque tudo aquilo que nós fizermos vai ser de responsabilidade única e exclusivamente nossa. Qualquer escolha que nós tomarmos vai ser de nossa responsabilidade e não do fulano ou do ciclano ou daquela pessoa que nos deu uma opinião. Não. A decisão final de qualquer coisa que nós fazemos é nossa. Lembremos da passagem da mulher hemorrágica quando ela foi curada por Jesus. Ela simplesmente encostou a mão no manto de Jesus e Jesus olhou para ela e falou: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Em nenhum momento Jesus disse para ela: vem, me siga, eu vou te ensinar, vou te mostrar qual que é o caminho certo que você tem que seguir. Não. Ele disse: vai e não peques mais. Porque Jesus sabia que ela sabia qual era o caminho certo. E nós não podemos dizer que nós não sabemos. Porque todos os dias nós estamos tendo que decidir coisas no nosso dia a dia. Nós temos que decidir, enfim, tudo. O que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, se nós vamos comprar algo e fazer uma dívida enorme, né? Se nós vamos, não vamos. Nós temos que decidir com quem nós vamos conviver, com quem nós vamos deixar de conviver. A todo instante nós estamos decidindo coisas. E a decisão é única e exclusivamente nossa. E Deus e Jesus sabem que nós sabemos qual é o caminho certo, porque nós sabemos. Muitas vezes nós nos atemos em pedir opiniões, né? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente vai pedir uma opinião, mesmo que lá no inconsciente a gente sabe, né? Mas será que eu vou lá, vou pedir desculpa agora, depois de tudo que aquela pessoa me fez, né? Aí você quer ouvir uma opinião ali, ai não, né? Deixa que eu... Enfim,
a gente sabe qual atitude a gente tem que tomar. Ah, eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, será que eu vou lá, dou o braço a torcer? No fundo, você não precisa pedir opinião para ninguém, porque você sabe o que você tem que fazer. Então, as decisões, elas são muito claras na nossa vida, porque nós somos seres inteligentes, nós sabemos exatamente quando está certo ou quando está errado alguma decisão. Eu até comentei no trabalho, né, aqui estudando aqui essa fala. Teve uma fala numa palestra de Haroldo Dutra que ele faz essa colocação, né, que agora, nesse exato momento, e agora realmente nesse exato momento, provavelmente, sim, tem alguém decidindo maltratar alguém. Tem alguém decidindo ser grosseiro com alguém. Tem alguém decidindo enganar alguém, mentir para alguém, trair alguém. Mas nesse exato momento, também em outro local, tem alguém decidindo ser honesto. Tem alguém decidindo ser fiel, ser amoroso, ser compreensivo. Assim como em algum momento devem estar planejando, em algum local, devem estar planejando uma obra social grandiosa, onde vai beneficiar muitas pessoas. E em outro local, deve ter algum grupo planejando um assalto que vai prejudicar muitas pessoas. E o que é que diferencia essas pessoas? Que todos nós viemos do mesmo Pai, todos nós viemos aqui para a Terra com o mesmo objetivo de nos melhorarmos, de evoluirmos. O que diferencia são as escolhas. E não temos como falar que aquela pessoa que está lá planejando um assalto, ela não sabe que está errada. Porque ela sabe. Aquela pessoa que chega em casa agredindo todo mundo sabe que está errado. Não é verdade? Então nós temos escolhas. Nós sabemos sim quais caminhos a gente deve seguir. Que atitudes nós devemos ter. Como devemos nos tratar, como devemos tratar os outros. Sabemos que a nossa caminhada aqui ela é muito longa, mas também sabemos que tudo vai do nosso querer, do nosso livre-arbítrio. Aqui estudamos muito sobre a lei de causa e efeito, que não vai adiantar. Em algum momento nós vamos ter que melhorar, evoluir, porque a vida ela vai providenciando de volta aquilo que a gente faz. E às vezes numa proporção ainda muito maior. Então é necessário a gente estar aqui e agora e com esse propósito que Deus nos deu, esta nova chance de evolução. E por que será então, o que será que Deus quer mesmo de nós? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos convivendo com as pessoas que nós convivemos, na família que nós convivemos? Tudo tem um sentido e tudo na nossa vida pode ser aproveitado ou tudo pode ser desperdiçado também. E isso exige de nós um senso de individualidade, de responsabilidade, de amor, de respeito a tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente, que é o nosso corpo físico, a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir, de saber o que fazer. O apóstolo Paulo, ele jamais se comparou com os demais discípulos, com os demais apóstolos. Ele jamais tentou ser igual ou fazer o mesmo que os outros apóstolos faziam. Ele tinha consciência de qual era a sua tarefa aqui na Terra. Ele tinha consciência de que precisava transformar dentro dele. Ele mesmo precisava se transformar por causa da sua tarefa aqui na Terra, e é por isso que ele se tornou um vencedor. Todas as igrejas que Paulo fundou,
elas se acabaram. Não existe mais nenhuma igreja que Paulo fundou, todas viraram ruínas. E essa é a lei do progresso, que vem junto com a lei da destruição. Tudo no universo está em constante transformação. Tudo é refeito. Basta nós nos perguntarmos: aonde estão os nossos bisavós? Aonde estão os avós dos nossos bisavós? Eles sofreram, eles se preocuparam, eles construíram patrimônios, compraram terras, eles se desgastaram, eles só trabalharam. E o que aconteceu? Ninguém mais está aqui. Então, é necessário sim, que a gente faça, né? Conquiste as nossas independências financeiras, o nosso conforto que a gente merece, mas não é só isso que nós viemos fazer aqui na Terra. Nós viemos aqui para nos melhorar, para evoluir como seres iluminados que somos, filhos de Deus. Nós vivemos em um transformismo, é como um rio. As águas estão fluindo e o segredo é saber navegar. O segredo é saber aproveitar tudo aquilo que nós temos de bom aqui. Todo o conhecimento, todas as pessoas que estão à nossa volta, toda a nossa energia, a nossa disposição, a nossa saúde. Aproveitar. Tudo pode ser desperdiçado ou tudo pode ser aproveitado. E quem sintoniza então com essa força que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos e que Deus espera de nós, tem um GPS que vai saber sempre seguir no rumo certo, com muita leveza, com muito amor, com muita aceitação também, resignação pelas coisas que vão nos acontecendo. Porque não se trata só de aceitar, e sim de ser resignado. Porque tem muitas coisas que acontecem aqui na nossa existência que nós não temos como mudar. Nós temos que ter resignação de aceitar e compreender o para quê eu estou passando por isso. Jesus nos ensinou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos nos amar primeiro. Primeiro nos amar, para depois nós conseguirmos amar ao próximo, cuidar da nossa existência, cuidar de nós mesmos, orar, nos proteger, ler leituras edificantes, ouvir pessoas que contribuem para a melhora da nossa vida, da nossa existência. E isso não é ser egoísta, lembremos disso. Porque nós nos cuidarmos e olharmos para nós é uma bênção. Só assim que a gente vai conseguir cuidar dos outros, daqueles que estão ao nosso redor. A busca pelo autoconhecimento, pela nossa transformação moral, é essencial para conseguirmos atravessar este momento que vivemos de tantas turbulências da transição planetária. De novo eu escrevi um pouquinho demais. Vou pular um pouquinho aqui. E a mensagem desta noite realmente, ela é essa. A proposta, né, que nós temos para a nossa existência, o que Deus espera de nós, é isso. É que nós possamos voltar o nosso olhar para nós mesmos em primeiro lugar. Parar de deixar de desviar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, querer seguir como boi em manada, né? Todo mundo está fazendo, eu também quero fazer. Para quê? Tem muitas coisas que fazem sentido para você, não fazem sentido para mim. Então, que nós consigamos ter essa consciência de seguir aquilo que o nosso eu interior deseja fazer.
o nosso íntimo deseja fazer, a nossa alma deseja fazer. Que possamos seguir com propósito aqui nesta existência, fazendo o melhor por nós, para que assim a gente consiga fazer o melhor para o nosso próximo. O Espiritismo e os ensinamentos dos Espíritos e Deus espera que nós sejamos agentes da nossa própria evolução. E Deus não pune ninguém, não exige rituais, mas Ele deseja que nós alcancemos a nossa perfeição através da transformação moral que viemos buscar aqui, do exercício no bem e no cumprimento das leis divinas. Uma evolução contínua, que cada espírito busque o seu constante progresso intelectual e moral, superando então as suas imperfeições. Reencarnações após reencarnações. Olha que fantástico isso. Nós estamos aqui reencarnados nesta existência para superar as nossas imperfeições. Então, se eu percebo que eu tenho impaciência, ou que eu tenho instinto de raiva, ou que eu sou uma pessoa invejosa, o que eu devo fazer? Buscar melhorar estes aspectos, estas mazelas, esses defeitos, né? E colocar no lugar disso mais qualidades, mais virtudes. Deus também espera de nós a caridade. Tem um lema que é um lema fundamental, né? Que fora da caridade não há salvação. E caridade não é somente doação de coisas materiais. Caridade é o que foi falado antes: gentileza, generosidade, amorosidade, um sorriso sincero, uma palavra. Às vezes uma palavra vai mudar a vida de uma pessoa durante o seu dia, né? Assim como muda o nosso, né? Quando a gente recebe um bom dia, bem amoroso, ou tá tudo bem, a pessoa percebe que você não tá muito legal e chega para você, não é tão bom isso? Então que possamos nós também fazer essa caridade com aqueles que estão à nossa volta. A nossa transformação interior, que nós consigamos substituir o egoísmo, o orgulho, os nossos vícios, por virtudes como a paciência, a humildade e o perdão. E o respeito às leis naturais também é o que Deus espera de nós. A vontade de Deus, ela está inscrita na nossa consciência. Espera-se que nós respeitemos a vida, o próximo e a natureza, assumindo as nossas responsabilidades por nossas escolhas. Ou seja, lembremos sempre da lei de causa e efeito. E que possamos então lembrar, né, que Jesus já nos dizia: eu vim para que tenham vida. Quando Jesus nos disse isso, ele quis nos dizer para olharmos para os exemplos dele, porque ele veio para nos trazer vida, para nos ensinar como realmente devemos viver aqui nesta caminhada terrena. Muito obrigada. E que a gente nunca desista, né? Novamente, vamos nos colocar em posição de oração. Fechar os olhos e buscar dentro de si mesmo a fé necessária para compreendermos o que Jesus veio nos ensinar. Agradecemos aos espíritos amigos que nos trazem inspiração, luz, conforto. Agradecemos pelo privilégio de aqui estarmos e de podermos acessar a tantos ensinamentos. Que cada espírito que aqui está, encarnado ou desencarnado, possa encontrar o necessário para a sua paz e sua evolução. Que possamos verdadeiramente
oferecer o nosso melhor em cada atitude e escolha. Que não nos falte sensibilidade para reconhecer e agradecer pelas bênçãos que Deus nos concede diariamente. Que sigamos firmes no caminho da evolução, colocando em prática os ensinamentos de Jesus e permitindo que eles transformem as nossas ações, os nossos pensamentos e relações ao longo da caminhada. Que possamos crescer espiritualmente a cada passo, que possamos perdoar e que sejamos merecedores de todo o amor do Cristo. Agradecidos, retornamos aos nossos lares com a fé renovada, o coração aquecido e levamos aos nossos entes queridos a força necessária para o enfrentamento das nossas tarefas. Fiquemos em paz. Que assim seja. Que assim seja.